Camille, seu som está desligado. Opa, ainda bem que você me falou. Coloquei para gravar já. Ó, eu queria fazer uma dinâmica diferente para quinta-feira, que todos nós estudássemos juntos. Então, não vai ficar que nem, por exemplo, só na live. Eu vou estar lendo, mas cada um aqui vai discorrendo, vai trazendo o teu sentir. Olha, nessa palavra, para que a gente possa ir junto construindo, né, isso mesmo. Então, nos colocamos aqui agora em permissão, né? Para que Jesus, que trouxe essa consciência crística, possa falar por nós, possa nos trazer essa clareza mental, né? Porque realmente nossa intenção é se aproximar dele. Então, que ele se faça presente nos revelando, né? A Ana nos passou aqui o PDF. Deixa eu ver agora como é que eu. Aqui, esse aqui, para eu compartilhar. Todos conseguem ver aqui, né? A página. Precisava compartilhar minha câmera aqui, não sei como fazer, para que mais pessoas poderem entrar aqui também. Como, Magá? Compartilhar a câmera, a câmera, a Ah, câmera minha, assim. a gente está te vendo. Você quer... Então, mas eu queria compartilhar também para outras pessoas poderem entrar. Não sei Ah, como você quer fazer. compartilhar o link. Não, não é o link, não. É a câmera. Não, o que eu estou aparecendo aqui, com outra pessoa para também poder entrar também. Ah, nunca alguém conseguiu entender a dúvida de Magá? Não entendi o que ela quer mostrar Não, na câmera. não entendi, Margarida Maga. está falando arcturiano para nós hoje. Traduz para o brasileiro. Magá, para outra pessoa poder entrar e assistir a aula, você precisa compartilhar o link que está lá no grupo de estudos, Isso. porque aí Tá. a Camille aceita, a pessoa entra e aí Não, ela tem a não, não possibilidade é de com outra, assistir o que a gente está. não é com outra pessoa que eu quero compartilhar, que não esteja no grupo, com a pessoa que está no grupo. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, né? Ah, mas está aberto para todo mundo. Ah, Aí tá é só aberto para abrir o todo mundo? microfoninho, que nem você fez. Aí as pessoas abrem o microfoninho e podem compartilhar. Então tá. Agora Tá. entendemos. Então vamos lá, nós vamos pegar essa parte do livro, que é esclarecimento de termos, que é onde ele vai falar o que é a mente, o que é o espírito, o que é o ego, o que é Cristo, para ir ajudando nos estudos, né? Então vamos lá, ó. A gente vai ver mente e espírito, o ego e o milagre, perdão e a face de Cristo, percepção verdadeira, conhecimento, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, vamos começar aqui por essa. A introdução é algo simples, que eu acredito que a gente nem vai ter muito o que discorrer, porque é só explicando algumas coisas do livro, né? O próximo que a gente vai. Mas, se conforme a gente for lendo, a gente entender alguma palavra que ficou esquisita, estranha, se a gente sente que tem algo, a gente vai nessa conversa. Então, vamos lá. Esse não é um curso de especulação filosófica, nem se preocupa com uma terminologia precisa. Exatamente porque ele tem nos ensinado que tudo tem o significado que a gente dá. Então, ele não está se preocupando com terminologia, palavras. Ele se ocupa somente da expiação ou da correção da percepção. Então, a intenção do livro é corrigir nossa forma de perceber a vida. O meio para expiação é o perdão. A estrutura da consciência individual, que é nós, essa sensação de sermos único, né? Camille, Camille, vocês, é essencialmente irrelevante, porque é um conceito que representa o erro original ou o pecado original. Por isso que ele não está olhando, vamos dizer assim, as dores específicas de alguém. Por isso que ele não está falando de um tempo específico. Porque achar que algo é criado individualmente é o erro que ele quer corrigir. Ele quer fazer a gente lembrar que nós continuamos sendo um. Estudar o erro em si não leva à correção, se queres realmente ter sucesso em não ver o erro. E é apenas esse processo
de deixar de vê-lo, que constitui o objetivo do curso. Trazendo um adendo aqui de coisas que eu já li no livro. Essa parte aqui, ele está querendo se referir que, se você fica focando no ego, se você foca nas suas dores, não é o objetivo do livro. O objetivo do livro não é fazer você ir lá e cavar seus traumas, seus medos de infância, seus problemas com pai, com mãe. Não, é fazer o seu olhar começar a focar para quem você é em alma. Por isso que ele fala que o objetivo do curso não é a sua consciência individual, porque acreditar nesse personagem é a correção que ele quer fazer. Por isso que ele fica fazendo a gente lembrar da criatura, que é o ser de luz, e não a criação. Cá, Pode falar. inclusive, só complementando, tem uma frase no livro que fala da expiação, que é o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Porque o pai nunca poderia ter deixado de amar o seu filho. Então, justamente isso, é ir além da dor, e para o nosso ponto original, né? Para o nosso ponto central, que vai além de tudo isso. Então, é a gente ir de volta para esse lugar, é fazer o caminho de volta, né? Que é o caminho da expiação, o caminho de volta para nós mesmos, né? Para casa. Eu achei tão lindo isso. E se a gente for pensar até nos estudos da física quântica hoje, aonde você foca, aonde você coloca essa energia, a sua energia cresce. Então, se eu foco na minha dor, no meu problema, no meu casamento fracassado, no meu trabalho fracassado, blá, 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 fazendo aquela energia crescer. Agora, Sim. se eu estou focando na alma, no espírito, no amor, é essa energia que vai crescer. Então, esse é o objetivo do curso, focar em quem somos, para além desse personagem que um dia vai acabar. A correção da percepção também, eles trazem dessa forma também. Exato. Só uma pergunta, meninas. Mas se a gente não olha para as nossas dores e sombras, como é que a gente vai transmutar isso, assim, porque a gente precisa identificar as nossas sombras. É importante que a gente identifique o que está nos causando certo desconforto, né? Então, se eu não passar por isso, como eu vou chegar no meu ser de luz? É essa dúvida que eu fiquei agora, assim, escutando que eu entendo que a gente tem que o que a gente foca cresce, então se a gente focar na luz, a luz vai crescer, se a gente focar na sombra, a gente vai clarear, na verdade, ela, né? Não que ela vá crescer, mas eu fiquei com A dúvida. questão, Flávia, está no foco que a gente dá de importância. Ah, tá. Olhar A minha dúvida também era essa. A minha dúvida também era essa. Oi, Desculpa, só uma pergunta. A minha dúvida também é essa, porque tá vindo muita coisa que eu não me lembrava. Então, é como ela disse, tá vindo todas essas coisas, seria para eu expurgar tudo isso, então, né? Isso. Vamos olhar em dois viés. O primeiro viés é o grau de importância que a gente dá. Tudo que nos compõe tem que ser olhado. Então, se chega para mim um trauma de infância, se chega para mim uma dor, ela está pedindo para ser olhada. Isso é um caminho. Só que a forma como você a olha é que o livro quer te revelar um outro caminho. Ao invés de você olhar para aquilo com o olhar do ego, nossa, papai e mamãe foram ruins, nossa, porque minha. Sabe aquela dor mesmo que a gente remói, que a gente, nossa, mas de novo eu estou passando? Ao invés de você olhar para isso, ele está te mostrando um caminho de olhar para o quê? Para o perdão, para a aceitação, que as mágoas te afastam de Deus. Então, tudo está na forma como a gente olha. Então, o que o livro está querendo dizer é, ao invés de você focar na sua consciência individual, de vítima, de coitado, foque em tudo levando um olhar de amor, de luz, de perdão, de não guardas de mágoa. E existe também uma outra parte do livro que é mais profunda e que trata exatamente o que nós falamos. É no sentido de Flávia e Lúcia. Ok, vocês tiveram muitas dores, mas o que é que você quer? Você quer olhar a causa dessa dor ou você quer olhar quem você é? Ok, tá vindo muita dor, muito trauma de infância. Você quer procurar saber a origem disso
dentro do mundo humano, ou você quer transcender isso e ir direto para quem você é? Essa é a proposta mais radical do livro. Quando essa dor chegar, ok, acolhe, mas ela é sua? Não, é o verdadeiro perdão. Então, o que o livro traz é um salto para além do que nós já sentimos. Ok, está vindo muito trauma. O livro está te dando a oportunidade de perdoar, de liberar essas mágoas. Por isso que as lições é nesse sentido. As mágoas te afastam de Deus. Só há uma vontade de Deus, que é que você seja quem Ele é, o amor. Então, ele traz, sim, essa percepção bem radical também, de não cutucar a causa. Não importa quem te feriu, não importa de onde vem a sua raiva, não importa de onde vem a sua ira. Se você aceitar, desistir desses pensamentos de ataque e ir para a luz. Então, tem esse outro viés também, tá? De uma forma bem mais profunda. Quando eu comecei, eu seguia o meio termo. Eu continuava procurando ainda, né, a minha ancestralidade, as minhas dores, minha infância, porque eu estava me conhecendo, e ao mesmo tempo eu caminhava tentando ir além. Não, mas eu sei que eu sou um ser de luz. Eu fazia os dois caminhos. Hoje, eu entendo o que ele queria dizer, porque eu entendo que não interessa de onde veio o meu campo de dor, que eu só precisava fazer a escolha de ver a luz hoje, mas eu passei por esse caminho de olhar os dois lados. Então, sintam no coração de vocês, nesse momento, o que é que o guia de vocês quer. Que vocês vão mais fundo, por exemplo, eu só descobri a minha bronca com Deus, minha bronca com o Espírito Santo, porque eu fui fundo na minha dor. Eu cavei, né? Para hoje poder entender e falar, nossa, realmente era desnecessário. Então, sinta no seu coraçãozinho, tá? Esse caminho. Mas o livro traz essa percepção bem. Pode falar, Gi. Sobre essa questão da dor e sofrimento, eu vejo que quando a gente se identifica com o personagem, a gente alimenta a dor, olha, sente uma dor. Mas quando a gente percebe quando percebemos que não somos o personagem, que somos Deus em ação, somos o divino, então nós conseguimos aceitar e amar a experiência como ela é, agradecer, soltar, né? E perdoar também, se sentir a necessidade, né? Porque faz parte, mas quando né, quando nós percebemos que somos Deus, que somos divinos, que somos o amor, nós aceitamos, amamos toda a experiência, nós integramos toda a experiência. Então, eu acredito que seria esse ponto. Eu estou me identificando com o personagem temporário, né? Eu estou me identificando com a história, ou eu estou olhando para a história como a criação divina, e aí eu emano um amor, né? Eu acho que é esse grande ponto que a gente faz, né? Isso. Então, se eu me percebo no sofrimento, se eu me percebo na dor, eu estou me identificando com o personagem, eu estou na visão mais da história, né? Focando na história. Mas aí, quando eu me dou conta, no olhar mais expandido do eu sou, somos o amor. Eu sou Deus que criou toda essa história. Deus é tudo, somos tudo. Eu solto, eu amo, eu agradeço e eu vivo com amor essa experiência. Isso. Lindo, Gi. Eu também sinto assim. Eu sinto que é esse olhar mesmo que o livro quer trazer. A gente transcender esse lugar de histórias, né? E realmente como um lugar de amor, de perdão perfeito. Todos os termos são potencialmente controversos e aqueles que buscam a controvérsia vão achá-lo. Então, todos os termos mente, espírito e ego, potencialmente, ou seja, podem ser considerados controvertidos. Parece que eles se contrapõem. Porém, aqueles que buscam esclarecimento também vão encontrá-los. Então, o livro até pode parecer que não tem lógica nenhuma para nós, mas se você buscar o esclarecimento real, você também vai encontrar. Entretanto, tem que estar disposto a deixar de ver a controvérsia, reconhecendo que ele é uma defesa contra a verdade.
na forma de uma manobra de adiamento. Considerações teológicas, enquanto tais, são necessariamente controversas, já que dependem de crença e podem, portanto, ser aceitas ou rejeitadas. Então, pode parecer que quando eu falo que eu fui criada como amor, que Deus não guarda mágoas, pode parecer controverso, principalmente para quem tem uma teologia forte de um Deus punitivo, de que o Deus criou a maldade e a escuridão para nos punir, né? Então, depende dessas crenças serem rejeitadas para você conseguir entender o livro. Porque se elas forem aceitas, você só vai ver as controvérsias. Uma teologia universal é impossível, exatamente porque é feita de crenças. Mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Essa experiência, eu entendo. Vamos só terminar aqui que ele também fala. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza. Nós já estudamos no livro, na parte de terça-feira, em que ele falava sobre milagre e revelação. Os milagres é esses momentos que a gente vem vivendo de trazer clareza mental. A revelação é quando o próprio Deus se revela para nós, nos mostrando a verdadeira face. O livro tem essa intenção, de gerar essa revelação, que é uma experiência única. Por exemplo, nós podemos chegar aqui e falar para vocês, nossa, que luz magnífica, porque Deus é amor. Se você não tiver essa experiência, vai ser ainda para você uma mera percepção. Um mero, acham que é isso, tal. É isso que o livro quer trazer. Essa experiência que é única, é igual, é para todo mundo quando se encontra em Deus. É esse sentir de amor e unicidade, mas é uma experiência que todos vão passar. Esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Por que ele está falando isso? Porque o que ele quer mexer é com a estrutura do ego. E o ego, ele acredita ser um ser e Deus ser outro. Então, ele precisa desfazer essa estrutura para a gente poder ter essa experiência. Não se ocupa do que está além de todo erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Aqui eu faço um adendo para a Flavinha e para a Lúcia. Entende por que, na visão do livro, se você fica olhando os teus erros, você está dando força para o teu ego, que está dizendo que você é pecador, que você... Olha, mas, Flávio, olha que vida difícil que você tem. Você acha mesmo que Deus te ama? Senão você não teria uma vida linda assim. Ô Flávio, pelo amor de Deus, olha o que teu pai e tua mãe fez, como é que você vai amar? Olha o carrasco, olha a narcisista, olha... Então, a intenção do livro é fazer a gente sair mesmo do personagem. Essa é a forma mais radical dele. Nada impede de, no nosso sentir, a gente seguir o que é, nesse momento, uma verdade para mim. Mas o livro é radical nesse sentido. Que se você fica olhando para os erros da sua vida, para as dores, foca nele, em buscar a causa, o motivo, ao invés de focar no perdão, no amor e no acolhimento, você está dando força para a estrutura do ego. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida. Quantas vezes eles não falam isso para nós? É só a mente que está duvidando, é só a mente que está acreditando na separação, porque a tua alma não. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. No entanto, essa resposta não tenta apelar para a inventividade ou para a engenhosidade. Ele não tenta apelar para algo que o ego faz. O ego é engenhoso. O ego que faz a gente duvidar. Acha que eu sou filha de Deus, eu sou indigna. Eu sou pequena. Essas são engenhosidades e invenções do ego.
E o curso não vai olhar para isso, porque são atributos do ego. O curso é simples, tem uma função e uma meta. E só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. Por isso que dentro do livro ele fala o tempo todo, Deus é real, o resto é ilusão, porque ele quer realmente desestruturar o ego. Ele é bem radical, esse livro. Ele é realmente para levar a gente para um salto acima, como a Rúbia disse esses dias no ego. Ele quer ir mais, ó, passa lei, passa hierarquia, passa mundo das formas, e vai mais além. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta, a qual é impossível dar resposta. O ego pode perguntar: como ocorreu o impossível? Para que aconteceu o impossível? E pode perguntar isso de muitas formas. Entretanto, não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Vamos lá. O livro não está dizendo o tempo todo que nunca houve separação, que nós continuamos em Deus sempre, e que apenas mentalmente a gente projetou um mundo onde a gente acredita que é separação e demos realidade a esse mundo, não é isso? Qual é a primeira coisa que o ego vai perguntar? Mas como aconteceu isso? Por que existe a escuridão? Mas por que eu não lembro? Todas essas perguntas são do ego. Porque, na verdade, a gente já sabe quem a gente é. Então, percebe como tudo que a gente faz para descobrir, tá, mas por que a separação começou? Por que o filho criou a separação? Não, meu amor, a separação não existe. Essas perguntas são perguntas exatamente do ego. Então, o livro está tentando mostrar o quanto a gente ainda está identificado na separação. Porque quando realmente vai acabar essas perguntas, porque você realmente vai entender que tudo isso só está numa projeção da mente e não no espírito. E é por isso que o livro ele é radical, porque ele quer fazer a gente parar de perguntar. Por isso que a gente está trazendo essa mentoria, a luz e a escuridão, exatamente para mostrar toda essa criação do filho, que na verdade está muito além, tá? Acho linda a forma desse livro, porque ele é bem radical mesmo. Ele faz a gente, ó, transcende toda essa loucura. Vamos para a luz. Vais notar que a ênfase em temas estruturais no curso é breve e inicial. Depois, ele rapidamente os abandona e parte para o ensino central. Mas, já que pedistes esclarecimento, estes são alguns dos termos que são utilizados. Até aqui, ok? E como é que chega isso para vocês? Essa parte aqui que ele fala. São exatamente perguntas do ego. Como ocorreu o impossível? Para que aconteceu a separação? Faz sentido isso para vocês? O dia que caiu essa chave para mim, eu falei, gente, é verdade, eu estou tentando entender a separação e a separação nunca existiu. Aí eu vi que eu estava. Eu falei, nossa, cara, que clareza. Faz sentido isso para vocês? Ou ainda parece meio insano isso? Eu fico pensando que esse livro, desculpa, ele quer matar o ego, porque o ego é necessário para a gente viver. Ele quer o equilíbrio, Lúcia. Ele Tá quer bom. que a gente entenda o que nós não somos. Por exemplo, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, do mais profundo do meu coração. Hoje eu estou nesse planeta apenas para cada vez mais estar em Deus e fortalecer isso no planeta. Camille, o ego morreu? Não, porque Camille continua sendo esposa, continua sendo filha, continua sendo funcionária pública. Então eu tenho a minha individualidade no mundo das formas, mas eu já não vejo só Camille como Camille. Eu não consigo sentar hoje, por exemplo, numa meditação e falar, Deus, melhora a minha vida. Não, Deus, traz a sua presença para o planeta,
Eu não vou pedir só para os meus sobrinhos, eu peço para todas as crianças. Tudo para mim vai se unificando. Então, uma vez Deus me trouxe, Lúcia, a individualidade, que é o mundo das formas, nunca deixa de existir, porque você foi criado, e uma vez que você foi criado, você existe. A diferença está na forma como você passa a se experienciar no mundo das formas. Jesus trouxe Cristo e Jesus morreu? Não. Jesus continuou no papel dele, desempenhando o Cristo, até um momento em que aquele personagem fosse deixar de existir. Então, Lúcia, Camille, Magali, Ana, todo mundo que está aqui. Enquanto formos necessários nessa experiência, nós vamos existir na nossa individualidade. Porque eu existo com um papel muito importante, inclusive, para a sociedade. Todos nós temos um papel a desempenhar. Só que a nossa visão muda. A nossa forma de olhar as coisas já não são mais egóicas. Então, eu já não sinto, por exemplo, quando eu olho alguém a desempenhar lindamente uma canalização, eu já não sinto mais aquela necessidade, poxa, eu queria tanto isso também. Eu olho para ela e vejo, nossa, como eu sou linda nessa forma. Olha que forma amorosa. Então, por exemplo, quando Gisele trouxe sobre o amor, a todo tempo eu fiquei contemplando ela. Não como Gisele, como personagem, mas como Deus é lindo quando ele se manifesta. Então, o que ele quer fazer é a gente sair dessa individualidade. Por isso que muitas vezes é a confusão da caridade, porque você entra tanto na unicidade que você não consegue mais caminhar na rua, ver uma pessoa em situação de rua e não tirar a sua blusa para ajudar, sendo que você tem milhares, porque é algo tão forte em você que você se sente tanto outro que às vezes você se compadece. É por isso que, às vezes, muitas vezes, a caridade entrou nessa forma distorcida, de que para você ser Cristo, você tinha que desistir dos seus bens materiais, mas não é assim. É uma desistência interna. Faz sentido isso para você, Lúcia? Essa individualidade, ela continua existindo no mundo das formas, em qualquer dimensão, tá? Quando você for uma arcturiana, andromedana, qualquer esfera superior, ela continua existindo, porque você está numa forma. Só que a sua forma de agir, ela é unificada. Então, você não magoa mais as pessoas, você não vai para a guerra, você não vai destruir, você não vai julgar, você só vai querer servir para a luz, criar uma bela flor, criar um belo sol, criar um dia de mar, você vai criando coisas mais amorosas e harmônicas. Faz sentido isso para você? Faz sim, faz. Agora, essa história da caridade, para mim, ainda está confusa, porque, como você sabe, aqui em São Paulo, você anda em cada metro, tem um mendigo, tá? Demais. E eles pedem, e eu fico na dúvida, eu falo, eu não posso ajudar todos, não posso dar comida para todos. Mas isso aí, às vezes, fica, poxa, por que eu não dei para esse? Então, eu fico meio confusa, essa história da caridade. A caridade ela é muito distorcida, Lúcia, porque Jesus nunca pediu para desistirmos do que tínhamos materialmente. Ele nos pediu para desistir do que tínhamos espiritualmente acreditado. Então, quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, meu maior ensinamento com Jesus foi: nunca fortaleça o sofrimento. Então, nunca olhe como um pobre coitado, como uma pessoa passando necessidade, por que que ele está ali, não entre na culpa, porque tudo isso são formas do ego, Lúcia. Mostrar para você, olha, Lúcia, se existisse Deus, não teria tanta gente passando fome. Olha, Lúcia, não compre aquele carro que você quer, porque enquanto você está gastando com o teu carrinho, tem gente que não tem nenhum pratinho de comida. Olha como o ego é engenhoso. São pensamentos que nos fazem afastar de Deus. Agora, se você olha para esses seres de luz e lembra que para além da criação, há uma alma de luz que está se experienciando ainda num processo de dor. Mas se você olha para ele e diz, ainda que mentalmente, eu sei quem você é. E eu sei que você pode ter uma vida mais leve. Você não precisa se punir dessa maneira. Você irradia para ele uma verdade. E o livro, ele quer fazer com que a gente vai chegar, acho que depois de uns 6 meses de lições, vão ficar só 6 meses de lições de luz,
onde ele vai fazer você procurar Cristo em todas essas situações difíceis do seu dia. Porque é isso. Agora, se o seu coração naquele momento conversou, é porque de alguma maneira aquela alma te pediu e você sentiu no seu coração de dar. Eu também não dou para todas as pessoas, mas eu tento, pelo menos ao olhá-las, não olhar e intensificar aquele campo de sofrimento. Eu tento olhar o que está atrás, eu acaricio o rosto dele, sabe, espiritualmente. Eu digo para ele o quanto eu amo, eu faço o meu trabalho espiritual. Veja se isso faz sentido para você, porque não é se desfazer de nada, é sempre o seu coração que cria a tua realidade. Então, mande pensamentos de luz, sempre. E quando você sentir que materialmente você pode ajudar, faça. Ah, eu posso, então por que não fazer? Se eu posso tirar minha roupa, por que não? Eu posso dar um dinheiro, por que não? Se o seu coração estiver alinhado para isso, faça, tá? É verdade, porque muitas vezes eu acabo voltando, Por voltando culpa. e pagando um almoço, porque a maioria pede em comida, né? Então, É. Agora só repare se você não está voltando por culpa. Nossa, eu não estou sendo cristã. Eu não dei. Nossa, eu preciso pegar um prato de comida para aquela pessoa. pode Percebe ser. a culpa do ego? Percebe como o ego é artimanha? E É o verdade. ego, não é que o ego ele não existe, ele é só um pensamento de separação, é só isso. O ego, ele é só você estar acreditando que você existe por si só, no seu mundinho cor-de-rosa e o restante que se lasque. E são todos sentimentos que nos afastam. Então, se você entrar na culpa, por exemplo, de não ter ajudado, abrace essa culpa e lembre a luz que você é. As mesmas chances, a mesma luz que eu sou, aquela pessoa também é. E afaste essa artimanha do ego de falar: olha, tá vendo, Lúcia? Você não é tão cristã assim, você não comprou um pratinho de comida para ele. O ego é artimanha, gente, ele é terrível. Essa mania nossa de nos manter nesse lugar de separação, ele é sapequinho. É verdade. É. Ele está me testando mesmo, viu? Porque é impressionante. Eu saio na rua, tem um monte pedindo. Falei, gente. Lúcia, isso é teste de capacidade. Uma vez eu canalizei Maria numa roda de amor e ela chamou isso de teste de capacidade. A mente quer ficar testando a nossa capacidade de ser luz. Ai, eu quero muito amar Deus, eu não sei amar. Ele vai te botar situações mais difíceis para você aprender a amar. Porque o ego testa. O ego quer fazer com que você se mantenha firme na luz ou que você escorregue. Então, são chamados de testes de capacidade. Por isso que a gente fala que a gente cria a nossa realidade. Nossa, eu quero muito ser uma pessoa mais paciente. Aí eu vou lá e coloco todas as pessoas mais difíceis de lidar ao meu redor. Nossa, aquela pessoa está testando minha paciência hoje. Comece a perceber se isso não é verdade. Quando você quer um foco de luz, a sua mente vai e te coloca todos os testes opostos para te fortalecer. E aí é onde vem o olhar inteligente da alma. Eu me fortaleço aqui, ao invés de eu entrar na culpa, ai, cair na frequência baixa de novo, nossa, eu estou sempre oscilando, sabe? Quando eu vou. Não, eu me fortaleço. Nossa, hoje eu consegui ser paciente com essa pessoa. Olha, já estou indo mais. Então, são testes mesmo que a gente cria, Lúcia, mas você pode ver uma realidade diferente. Você pode compreender agora que você não precisa ver a fome do mundo para enviar amor. Você não precisa se ferir com pessoas violentas para aprender a perdoar. O trabalho pode ser feito aqui, ó, internamente, sem precisar criar tantos testes desafiadores, que é o que a gente faz. E é crônico. Por isso que é treino, habilidade de se manter em Deus. Porque a gente está muito acostumado a se manter na ilusão. Então eu fico criando muita dor. E parece que quanto mais luz a gente tem, mais a gente cria o caos. Só para fazer o teste aqui, para ver se o negócio realmente está bom. Então vamos começar hoje mente e espírito. Vamos entender um pouquinho mais disso. O termo mente é usado para representar o agente ativador do espírito, suprindo a sua energia criativa. Então, como ele já vem falado para nós, né? A mente é o nosso poder criador.
é ele que ativa a força do espírito, né? Suprindo a sua energia criativa. Quando o termo aparece em maiúsculo, refere-se a Deus ou a Cristo. Então, quando ele fala mente com letra maiúscula, ele está se referindo à mente de Deus ou à mente de Cristo. O espírito é o pensamento de Deus, que ele criou como ele mesmo. O espírito unificado é o Filho único de Deus, ou Cristo. Então, quando ele fala só espírito, ele está falando do pensamento de Deus que nos criou. Deus, o absoluto, que ninguém de nós é. Ele é o Deus absoluto. E ele, através de seu pensamento, criou a si mesmo, nós, o Filho. Então, nós somos o Filho. E por que que ao mesmo tempo a gente fala que nós somos Deus? Porque é a mesma substância. Mas, se eu existo como filho, eu não sou o absoluto, porque eu sou o efeito da causa absoluta, mas eu tenho a mesma substância. Por isso que é Deus e o Filho. Deus, na sua forma absoluta, ele simplesmente é. Ele não tem lei, ele não tem regras, ele não tem teoria, ele é a frequência criadora. E que, em seu pensamento, cria o Filho. Então, quando ele fala o Espírito Santo, ele não fala muito isso no livro, deixa o Espírito Santo, ele está falando de Cristo. Deixa o Filho falar, porque o Espírito só, quando não tem santo, é o Deus que nos criou. E o Espírito unificado, por isso o Espírito Santo, o Filho Santo, é o Filho único de Deus. Camille, que diacho é isso de filho único de Deus? Todos nós somos Cristo. Não existe o Cristo e eu. Todos nós somos Cristos, porque todos nós somos o Filho de Deus. Deus se multiplicou em amor, que é a consciência feminina e masculina, e nós somos essa consciência. Então, Jesus, em momento algum, quis dizer que só ele era Cristo, como muitos acreditam, e vocês são outros filhos. Não, todos nós somos Cristo, todos, se experienciando em inúmeras formas diferentes. E agora vai fazendo até mais sentido a canalização recente de Cristo, que Cristo falou por mim, eu escrevi até, onde ele fala, eu sou vocês, todos vocês estão no meu mundo. Como chega isso para vocês? Entender a unificação nesse lugar, só existe Deus e o Filho. E o Filho sou eu. E tudo que existe a partir do Filho, a criação, é criação de Cristo. Mas Cristo criaria essas coisas horrorosas se experienciou de forma projetada. Ele quis se experienciar. Como seria a minha vida sem papai? Como seria criar, esquecendo que eu sou um com papai? E nas suas infinitas multiplicações surgem essas experiências. Como chega isso para vocês? O filho único. Ele está dizendo o livro, só existe um filho. Como é isso para vocês? Fica até em silêncio, né? É. Vamos continuar um pouquinho mais, então, para ver se a gente traz mais, porque esse capítulo é forte mesmo. Nesse mundo, então nós estamos falando da Terra, porque a mente é dividida, os filhos de Deus parecem estar separados. Nem as suas mentes parecem estar unidas. Então, aqui onde nós estamos, a nossa mente é dividida. Então, os filhos de Deus parecem estar separados. Nesse estado ilusório, o conceito de mente individual parece ser significativo. Ele é, portanto, descrito no curso como se tivesse duas partes, o espírito e o ego. Trazendo de novo o campo que a Flávia e a Lúcia trouxe,
E aí eu vou entendendo até algumas coisas que a gente vai recebendo nas lives. Veja como chega isso para vocês. Quando eu olho para o meu campo de dor individual, eu estou validando a minha mente individual. Quando, na verdade, a raiva, a doença, a ira, o narcisismo, inveja, qualquer coisa que a gente chama de forma oposta, ela não foi criada por mim, Camille, ou pelos meus pais, pela minha família, ela foi criada pela mente coletiva. Então, quando eu olho para tudo isso, eu não vou dizer, eu tô pura, mas Ana Luz está na raiva. A raiva de Ana Luz também é minha, porque a gente compartilha a mesma mente. Nada do que existe nesse planeta foi criado por um ego. Porque ele está dizendo que o ego não é uma mente separada, somos todos um. Então, do mesmo jeito que Cristo criou na luz, ele se experienciou nos seus fragmentos experienciais a escuridão. E se eu foco numa mente individual, como se só eu fosse pequena, eu estou dizendo que todos são pequenos. Se eu digo que eu sou a filha santa de Deus, eu estou dizendo que todos são os filhos santos de Deus. Então não tem uma mente individual nem na escuridão e nem na luz. É uma mente. Então quando eu olho um irmão adoecido, aquela doença não é dele. Não é aquele ser que criou porque ele é ruim, porque ele teve uma vida difícil, miserável, ele merece. Não, aquela doença é nossa. Porque a minha mente está unificada com a dele. E na distorção nós criamos a doença como uma forma punitiva. Faz sentido isso para vocês? Eu sei que falar disso é algo além do que um humano pode compreender ainda. Mas se eu estou unificando a minha mente, eu unifico ela por completo. E eu entendo que aquele corpo de Camille, Gisele, Ana Luz, só está captando uma mente coletiva que criou a escuridão nesse mundo, que criou a separação. Então não é porque aquela pessoa é ruim que ela merece ser punida, passar por uma doença. Ela só está captando algo que a nossa mente criou, juntos. Mas também existe a verdade dentro de mim, que é a minha mente com Deus. Sim, por isso que à medida que a gente vai caminhando no livro, a gente vai tendo esse olhar, de olhar para o outro, e daí vem a conversa inicial lá do olhar para a dor, e tu começa a ver que aquele filho que está na dor, ele é o filho santo, ele só está na experiência. Né? Então, a mesma forma da caridade, a caridade é coletiva, é para mim também, porque enquanto tiver o filho ali esquecido, essa coletividade, né, não está ainda nessa mente da coletividade. E por isso que a gente tem tanto auxílio, né, tem tantas equipes trabalhando, trazendo, que vocês são luz, vocês são amor, porque essa fusão, né, é esse coletivo todo subir nessa verticalização, que na verdade é para dentro, né, a gente faz assim, mas é para dentro. Para se ver como o filho de Deus, né, do absoluto, porque fica incompleto enquanto algum não lembra. Então, por isso que é sempre assim, os mestres falam, enquanto tiver um filho no sofrimento, na dor, eu vou estar aqui, porque é um coletivo, a gente é um só. Então, ter esse olhar para o outro, independente do que ele esteja fazendo, do que ele fez para ti, do amor que ele é, o Filho Santo, assim como nós somos, porque somos um. Isso é uma virada de chave, gente, uma virada de chave tão grande no coração da gente. Tu quer tanto bem daquela pessoa que em algum momento, na tua experiência,
fez alguma atitude ali propositalmente, mas claro, inconsciente, para talvez te prejudicar na visão dela, e tu começa a olhar aquilo com tanto amor e até agradecer, porque através daquela atitude que ele teve, hoje eu estou conseguindo ter um olhar diferente e estou amando ele. Isso é incrível. Eu estou falando isso para vocês como testemunho de experiência pessoal, e é muito lindo. Um dia desse eu estava refletindo sobre isso. Como é lindo, como até me emociono. Como eu agradeço a esse livro de estar me restaurando a minha visão, sabe? Então, ele mostra que não existe inimigo, não existe maldade, não existe, só existe um filho esquecido. Então, vamos olhar para ele com essa força de ver ele como um filho perfeito do Pai, porque a gente vai estar emanando para ele essa força, essa relembrança de quem ele é. Não precisa nem falar, porque a própria força, né, que nós somos, vai conduzindo ele nas experiências dele, para que em algum momento essa semente ela floresça. Então, realmente é um trabalho coletivo, né? Porque somos um. Eu não posso culpar o mundo pela tragédia, eu sou o mundo. Não posso dizer que a política está destruindo o Brasil. Eu sou a política. Então, a unificação é realmente dar esse passo de se olhar, eu sou Jesus, mas eu sou Hitler. No mundo da criação, a gente cria de formas individuais, em tonalidades, mas é tudo a mesma mente. E isso é difícil, porque é fácil me unificar com a luz, mas a hora que eu tenho que olhar um ser na escuridão, como a Ana Luz trouxe, eu não quero ver o Filho Santo. Não, eu quero focar ali naquele ser. Não, mas ele é horrível, Camille. Pelo amor de Deus, ele matou, ele violou, ele faz o exercício de se unificar com ele. Não, mas ele também é santo como é. Kuvalaia pode falar, depois Soninha, que também levantou a mão. Veio a mesma coisa para mim, né? Essa presença, vou usar essa palavra universal, milenar, né? Desses seres que nos apoiam, que estão conosco e incondicionalmente, né? Esse amor incondicional que tem a ver com isso, né? Enquanto tiver alguém esquecido, veio exatamente essa frase para mim. Eu estarei lá. Então, é como se a minha alma se preenchesse dessa senda, né? Eu posso também ser esse ser encarnado aqui e agora que acredita nesse vir a ser, nessa luz, nesse potencial, ou nesse Cristo em cada coração. E na minha trajetória, o que me ajudou muito a desidentificar com a história, com a minha história, com as minhas dores, também é um caminho, né, que é radical como esse livro, né, que vem com essa pergunta, que vem do Ramana Maharishi, que é essa pergunta: quem é você? Quem sou eu? E ela nos faz toda hora lembrar, voltar para dentro, né? E a gente pode fazer isso para a gente mesmo, pode fazer isso para o outro, quando a gente encontra um desafio. E para lembrar, né, essa consciência, essa mente unificada, e sairmos desse lugar personalizado. E é isso. Tem uma energia muito forte aqui comigo, tá difícil até de falar. A luz estava em você o tempo todo, desde que a hora que você começou. Estava até os raios de sol. Ai, ai. Muito É igual amor. num filme. Tem todos os personagens ali separados, mas é uma mente que escreveu, o escritor. E no filme parece ser vários personagens, mas todos vieram da mesma mente, o escritor.
Então, eu olho para o outro não como uma história pessoal. Nossa, mas Rúbia teve uma história difícil, Marley teve uma história fácil. Todas vieram da mesma mente. Então, o livro ele nos convida realmente a dar um passo muito forte. Nas criações, os personagens parecem ser individuais, mas é uma única mente. Então, aceitar que a maldade não está no outro e eu sou a bondade. Ambos estão na mesma mente. Uma mente sabe a verdade, cria na luz, e a outra mente ainda escolhe criar o que não é. Simples assim. Soninha maravilhosa, tá com a mão levantada. É assim, o que eu ia falar, teve um complemento aí do que a Aninha falou também, até da Cuvalaia também. Porque é bem desafiador, né? É o que você falou, quando a gente olha a unificação na luz, é fácil, mas olhando o lado escuro, né, a gente ainda tem essa dificuldade, é um trabalho muito profundo que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Mas, voltando à sua fala inicial, Camille, em relação, tipo assim, o outro criou a doença, mas a doença também é minha, estou ali. E como fica a questão quando a pessoa está vivenciando, né, experienciando aquela doença e ela não busca a cura, não, sabe, não é que não busca a cura, mas acha que não pode ser curado. Se eu estou ali, né, porque nós somos um, eu posso fazer um movimento de ajudar a minha parte que está ali ser curada, ou fazer um movimento para que a pessoa enxergue de uma forma diferente e comece a aceitar um movimento de cura nela? Vamos lá, você tem 2 pontos. Eu vou trazer primeiro a do livro, que é bem radical, tá? A visão do livro, quando ele olha a escuridão, é: o que é que você quer curar, sendo que não tem ninguém doente? O que é que você quer levar à luz, sendo que ninguém está na escuridão? Essa é a visão do livro. Fortíssima. Se você está vendo doença, se você está vendo escuridão, sinto muito. Você ainda está acreditando na separação. Essa é a visão do livro. Que você está olhando para a criação, que é a doença. Você não está olhando para a criatura. Sim. Então, o que é que você quer curar, sendo que a criatura já é perfeita? É aqui onde surge o tal do livre-arbítrio. Você deixa a mente se experienciar como ela quer. E se aquela parte da mente quer criar uma experiência de doença, não cabe a você intervir, porque você sabe quem é a criatura. Você deixa aquela mente se experienciar porque ainda é o que ela acredita. E você vai se experienciar como você acha que você quer experienciar. Aqui mora o livre-arbítrio da mente. Deus é tão perfeito que ele não olha para você e fala assim: Sônia, vamos deletar o mundo, que esse mundo é horrível. Ele olha para você e fala assim: nossa, minha filha é tão magnífica, tão linda, tão amorosa. Porque ele olha a criatura, ele não olha a criação. Essa é a visão forte do livro. Não existe a doença. Você só a vê porque você só está focando ainda no mundo da criação. Camille, é difícil aqui nessa realidade aceitar isso? É muito difícil. Para nós que estamos aqui em papel, desempenhar tudo que o livro nos propõe é um desafio, porque eu convivo com dor, com sofrimento, o corpo se machuca, a mente, é complicado isso aqui no dia a dia. Mas o livro, ele quer nos fazer lembrar de que existe uma realidade mais leve. E é aí que é a 5ª dimensão, que é essa transição planetária que nós estamos passando. É trazer esse olhar aqui em Terra. E isso, Sônia, eu te garanto que é possível. Nunca pensei que eu ia conseguir, porque eu lembro que eu chorava de dor pela humanidade. Eu falava, eu não aguento mais ver os meus irmãos nesse sofrimento. Hoje, tudo que eu olho, eu ancoro com luz, porque eu sei que é a mente, o espírito, a alma daquela pessoa está intacta. Então, eu olho e só emano para ela, olha, mente, existe um caminho mais leve, tá? Você pode viver esse personagem de uma forma mais tranquila. E eu mostro o meu caminho, só isso.
mas eu não entro mais no sofrimento, porque eu não compartilho mais a visão do ego, que é o sofrimento. Eu compartilho a visão do amor com aquela pessoa. Então, aí eu já não tenho mais a necessidade de interferir. E isso foi muito forte, principalmente com meu marido e meu pai, que sempre foram as duas pessoas mais fortes, assim, em gostar mesmo de se experienciar na forma oposta. Hoje eu simplesmente olho e dou permissão para ele, tá bom. Mas eu não entro naquela frequência que eu entrava de julgamento, de querer mudar, de querer alterar, de intervir na criação dele. Hoje eu aceito e mostro, ó, estou aqui, te amando, te honrando e te vendo como luz. Mas é um exercício diário, Sônia. Por isso que é treino, por isso que são 365 lições, para nos treinar, porque a gente tem fortemente a vontade de interferir. Mas se Deus não interfere, não apaga esse mundo, por que eu vou apagar? Há algo aí para se pensar, não há? Sim. Tem alguma coisa aí, porque senão Deus teria destruído esse mundo. Se ele não destruiu, tem algo a se pensar aqui. Tá? Ok, obrigada. Maria Rios também levantou a mãozinha. Bom dia, Camille. Bom dia, pessoas. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de discutir isso em grupo, porque cada um traz uma percepção muito diferente e a semântica tem um papel enorme na nossa forma de entendimento. Isso, no meu ver. O julgamento e tentar entender, por exemplo, quando a expressão veio, o filho esquecido, não é que ele foi esquecido por Deus, ele está esquecido de quem ele é. Então, existe duas. A primeira vez que eu escutei, deu um arranho no meu ouvido. E a história de sofrer por ver alguém precisar e de se sentir vítima de outro. Isso está sendo muito iluminador no período que eu estou passando agora. Eu trabalho com o governo americano e eu vi 1.500 pessoas num dia ser demitidas, assim, entrando no prédio sem saber que ia ser demitida, o cartão não funcionava e os guardas eram obrigados a demiti-las. Nem os supervisores sabiam que essas pessoas estavam sendo demitidas. Então, isso tem uma conotação de crueldade, de uma forma mais sutil, muito intensa. E reconciliar isso e ser capaz de exercer uma função é desafiador. No entanto, eu estou tentando reconciliar e entender que eu me propus a passar isso aqui agora. E eu sou profundamente grata a esse grupo e as percepções que chegam para clarear a minha mente, porque o livre-arbítrio da gente não pode ser interferido. Todos nós temos o desafio de quem ajuda, que eu quero ajudar todo mundo e tal. Aquela pessoa realmente, como Karina falou, não é Karina, é Camille. Camille está com Karina. Que eu estou no e-mail dela. Ela precisa são uma, né? Ela precisa de passar aquilo, mas é difícil a gente que quer ser boazinha, santa, alcançar a iluminação, que for aceitar aquilo. Essa é uma dificuldade que eu tenho, que eu estou falando, eu comecei a fazer o curso em Milagres com vocês, eu tinha começado antes, mas eu não estou conseguindo seguir tudo como a minha mente julga que eu deveria. Então, escutando a Camille falar que ela fez 2 vezes, me deu paz de espírito para dizer, eu vou fazer o que eu consigo fazer. E tudo que eu vou falar aqui é apenas de mim, da minha busca, dos desafios que eu passei com esse curso, tem me ajudado, como outros que eu fui puxada a fazer, e tentar entender e reintegrar. Então, eu acho que o julgamento que vem da nossa mente física, a mente é apenas uma ferramenta, o ego é o que a gente precisa para viver aqui, e ele é necessário, a gente não tem que destruir nada, a integração é que é a chave. E eu estou escutando isso alto de cada um de vocês, de uma forma diferente. E eu não sei para onde isso vai me levar, e nem porque eu estou falando aqui, eu apenas fui chamada para dizer isso. Talvez isso ressoe com alguém
que estava no mesmo tipo de dilema, e por isso eu senti no meu coração de vencer essa barreira de dizer: você não estuda como elas, você não tem não sei quanto tempo, você tem só 1 ano e pouco que começou a olhar para isso e etc. E dizer: não, eu também sou filha de Deus, eu também sou parte do um. Eu também olho e vejo o verde à minha volta e tenho as minhas dificuldades, como todo mundo. E eu só queria agradecer. Meu coração só tem gratidão agora. Maravilhosa, a gente que agradece. É exatamente isso. Na verdade, a gente nem precisaria estar falando tudo isso, que é o que o livro fala. A gente está aqui discutindo coisas que a gente já sabe a verdade, mas a gente está construindo um novo humano. A É gente um está se humano. reconhecendo. Isso, se A gente está se reconhecendo. dando voz. E Exato. foi isso que me fez falar. Você tem que se dar uma voz, sair do mental e se dar uma voz que outros possam te ouvir sem julgamento. Porque quem cada me um julga vai estar sou eu. E é isso. E cada um vai Gratidão. estar num grau. Como é que eu vou poder dizer que um está mais evoluído? Não existe esse grau de evolução. Em essência, nós já somos perfeitos, e aqui no humano a gente está lapidando. A gente está trazendo toda a memória para um coletivo que não lembra disso ó, desde a época de Lemúria e Atlântida. Nós colocamos o véu do esquecimento, nós estamos desbravando isso para tirar o véu do esquecimento. E aí surge um novo humano e a nova era que tanto a luz tem falado. E nós somos os desbravadores. Nós somos os humanos que estão trazendo a nova era. Nós somos os humanos que estão desbravando, que estão tendo coragem de olhar para além. E vou passar aqui também, Soninha, vocês sabem que eu sou funcionária pública, eu lido com conflito de família, com morte, com tráfico, com violência, com criança. Eu lido com as piores coisas de criação que vocês imaginarem. Em nenhum momento eu entro na frequência de dor deles. Eu levo a minha frequência de luz para eles. Eu vou lá e ancoro, e eu não olho para aquele criminoso, nossa, olha o que ele fez, não tem que passar na prisão, não. Eu olho e falo, cara, tem um ser de luz tão vindo. Brota dentro desse humano, renasce, se perdoa. A gente tem um projeto que chama Paz no Coração, Liberdade na Prisão, onde a gente troca cartas com os presos. Então, eles assistem algumas palestras de reformas íntimas e escreve ali como chegou, suas dores, sua vida, e a gente fica respondendo eles toda semana. É lindo se você ver cada coisa ali que eu choro. E meu marido, eu não acredito que você está chorando. Eu estou chorando, meu amor, olha que lindo que esse cara está falando. Olha a flor que está nascendo nele com esse projeto. E é sobre isso. A gente espalhar essa luz agora para a humanidade, e não mais condenar, ou não mais só olhar para a dor, mas leva a luz. Leva o amor, como a Maria Rios corajosamente está fazendo no trabalho dela, porque se a gente for olhar para o lado humano, por 1.500 pessoas, despedida é muita coisa. Mas a Maria Rios escolheu, não, peraí, eu posso ancorar e eu vou ancorar, então, a luz, o amor, né, que de alguma maneira isso chegue no coração de todo mundo, que a verdade toque o coração, e a gente vai fazendo nosso trabalho de luz. Porque humanamente a gente sabe que realmente ainda tem muita coisa, né? Queria só falar mais uma coisa, porque eu tenho que sair. Aqui são 7h16 e eu tenho que ir para o trabalho. Eu comecei essa caminhada escutando o Cryon, quando meu esposo faleceu. Nós éramos amigos, companheiros, colegas, amantes, amores, por 30 anos. E ele fez a transição. E uma coisa que o Cryon fala é que quando alguém vem, ele encarna num acordo de alma, de fazer uma outra alma amada, experienciar coisas que ela decidiu experienciar. Então, às vezes, um assassino vem por amor para matar um ser humano, para fazer outra pessoa que ele ama experienciar aquilo.
A primeira vez que eu escutei isso, eu tive um show de como pode. E pensando que nós somos um, tudo é possível no universo. Quem somos nós para realmente julgarmos? Eu só queria falar isso porque quando a Camille falou sobre olhar para um preso e sentir o amor, isso me veio muito claro. Eu queria agradecer a vocês, eu vou pedir licença, com todo amor, para ir agora. Espero que fique gravado e que a gente possa escutar tudo. Tá gravadinho, sim, a gente vai pôr no YouTube. Beijos. Eu acho que a intenção do livro aconteceu hoje, que é essa sensação nossa, da gente sair com uma vontade de não julgar, mas de amar, de perdoar. Tem coisas que a gente não vai compreender, tem coisas que a mente humana não compreende, que é tudo que a gente estava falando aqui, mas essa sensação que está na gente agora, de que é possível amar, é possível ser luz mesmo aqui, é possível. E é isso que a gente está criando nesse mundo. Então, gratidão imensa. Vamos parar por aqui, que já foi bastante. Depois ele já vai falar sobre o espírito. Então, hoje a gente fica com essa parte da mente, deixa tudo integrar nessa semana, que vai ter bastante lições. E aí a gente vai indo aos poucos. Olha o fujão da árvore aqui, ó. Dá beijo. Isso. Lindeza. Obrigada, meninas, pelo compartilhar de todos. Linda. Amo vocês. Gratidão. Gratidão, amados.